Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Terceiro do Sol, Third from the Sun, 1960. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando o interior metálico da nave, iluminado por luzes frias e irregulares, painéis cobertos por sinais pulsantes, sombras alongadas tremendo com a vibração constante do motor, o silêncio cortado por um zumbido grave e persistente. Depois, aproximando-se de Will Sturka, que mantém as mãos firmes sobre o apoio do assento, enquanto seus olhos fixos denunciam uma tensão que não encontra repouso. O casco estremece suavemente, enquanto Jerry Ryden observa os instrumentos, ajustando coordenadas com precisão quase mecânica, e Carlin permanece imóvel por um instante ao fundo, o rosto endurecido, os olhos estreitos refletindo desconfiança e algo mais profundo, quase resignado. As famílias permanecem em silêncio, os corpos próximos, como se o contato físico fosse a última garantia de existência. O espaço se abre diante deles como um abismo silencioso. Estrelas surgem e desaparecem, e a noção de lar começa a se dissolver. As palavras são poucas, carregadas de peso, até que a revelação emerge sem alarde. O mundo deixado para trás não era o centro de tudo, mas apenas mais um ponto condenado, consumido por decisões irreversíveis e pela pressa em destruir antes de compreender. A nave segue adiante, afastando-se do planeta que encolhe na distância, agora apenas uma esfera pálida envolta em sombras. O motor ecoa como um lamento contínuo, enquanto a câmera se afasta lentamente do interior claustrofóbico, atravessa o casco, mergulha no vazio cósmico e repousa sobre a vastidão escura, onde um pequeno ponto luminoso, o destino, aguarda em silêncio absoluto. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. O dia começava sobre um céu opaco, filtrado por nuvens densas que abafavam a luz e tornavam as construções industriais ainda mais rígidas e sufocantes. Will Sturka caminhava por corredores longos e estreitos, onde o som metálico dos passos ecoava como um aviso constante. Telas luminosas piscavam números incompreensíveis, máquinas vibravam com energia contida, e o ar parecia pesado demais para ser respirado sem esforço. Carlin surgia ocasionalmente nos limites do espaço, observando em silêncio, como se já soubesse mais do que dizia. Em outro ponto da instalação, Jerry Ryden ajustava controles de voo em uma aeronave experimental, suas mãos firmes contrastando com o olhar inquieto. O hangar era amplo, iluminado por focos duros que criavam sombras angulosas no chão. O cheiro de combustível misturava-se à tensão não dita. Quando Will se aproximava, poucas palavras eram trocadas, mas algo invisível já os unia, uma certeza incômoda de que o tempo não estava do lado deles. O plano ganhava forma nos deslocamentos silenciosos, nos olhares rápidos, nas decisões tomadas sem retorno. As rotas eram traçadas, os horários calculados, e cada passo adiante tornava impossível recuar. Carlin intensificava sua presença,
surgindo nos momentos menos esperados, pressionando com perguntas curtas e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Objetos antes banais tornavam-se ameaçadores, e o espaço familiar começava a se transformar em um labirinto hostil, onde qualquer erro significaria o fim. Will Sturka estava entre a luz do heroísmo e a escuridão da imperfeição, conduzido por uma urgência que misturava proteção e culpa. Jerry Reeden mantinha o curso apesar do risco crescente, enquanto Carlin se aproximava demais da verdade, tornando cada segundo mais frágil. A decolagem rasgava o silêncio, alarmes ecoavam à distância e o solo ficava para trás envolto em sombras definitivas. Neste momento, surge uma pergunta que ecoa no espaço profundo. É possível fugir da destruição quando ela nasce da própria consciência que tenta escapar? Os espaços falam antes das palavras. Corredores estreitos, hangares amplos demais, luzes duras que não acolhem e sombras que se alongam como extensões do medo revelam um mundo interno pressionado por forças que já ultrapassaram o controle consciente. O som constante das máquinas, repetitivo e impessoal, funciona como um mantra invertido, lembrando que a criação técnica avançou mais rápido do que a capacidade simbólica de sustentá-la. A experiência vivida por Will Sturka, Jerry Reeden e Carlin ressoa como uma variação de um padrão ancestral, o pressentimento coletivo de um fim inevitável seguido pelo impulso de separação. Não se trata de um medo individual, mas de uma memória compartilhada que atravessa culturas, a certeza de que o conhecimento, quando dissociado da responsabilidade, convoca a própria ruína. Em Carlin, manifesta-se um arquétipo ligado à vigilância implacável e à lei sem transcendência. Sua presença comprime o espaço psíquico, reduzindo alternativas e forçando decisões extremas. As consequências são diretas. A urgência se intensifica, o tempo psicológico se contrai e a fuga deixa de ser escolha para tornar-se necessidade vital. A escuridão da sombra emerge na normalização da destruição iminente. A produção em massa do aniquilamento é tratada como rotina, e essa banalidade revela o ponto mais perigoso do conflito interno, quando a consciência abdica do espanto moral. O efeito é um deslocamento profundo, onde salvar a própria família passa a coexistir com a aceitação tácita do fim de incontáveis outros. A queda de Atlântida atravessa este percurso como um eco antigo, uma civilização avançada, confiante em sua técnica e em sua supremacia, ignora os sinais de desequilíbrio até que o colapso se torna irreversível. Aqui, o saber acumulado não eleva, afunda. A fuga não é redenção coletiva, mas sintoma tardio de uma consciência que despertou quando o solo já cedia. O mito ilumina a consequência inevitável. Quando a técnica suplanta o cuidado simbólico, o mundo submerge sobre o próprio peso. Em Will Sturka, o impulso do herói se ativa não pela glória, mas pela recusa em continuar servindo à aniquilação. O gesto de romper com a engrenagem não apaga a culpa, mas inaugura uma travessia psíquica em que agir torna-se a única forma de preservar sentido. A função simbólica desse movimento não é salvar o mundo, e sim preservar a possibilidade de um mundo, ainda que distante, ainda que outro. As imagens iniciais retornam transfiguradas, os corredores opressivos reaparecem como memória, o zumbido das máquinas cede ao silêncio cósmico e a luz dura dá lugar a uma claridade incerta. O deslocamento não purifica, expõe. O que parecia fuga revela-se espelho, e o destino, um ponto azul à distância, carrega a mesma promessa e o mesmo risco. Ao final, resta a reflexão mais profunda. Ao alcançar um novo solo, o que garante que a antiga Atlântida não será reconstruída com outros nomes e as mesmas escolhas? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria Terceiro do Sol, Third from the Sun, 1960.